Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo fascinante e, olha, muitas vezes esquecido da história dos Estados Unidos. A vida das mulheres judias no sul do país, lá no século XIX. É uma história, assim, cheia de contradição, de muita resiliência e de escolhas pra lá de difíceis. Sabe, quando a gente pensa na Bela do Sul do século XIX, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente é uma figura bem específica, né? Mas e se essa imagem não contar a história toda? Vamos justamente desafiar essa ideia. Pois é, o mito, aquele romanceado, nos mostra uma mulher super piedosa, protegida, protestante. Mas a realidade para um grupo de mulheres era bem outra. Elas eram judias, e isso significava enfrentar um antissemitismo profundo e lutar dia após dia para manter a própria identidade numa sociedade que olhava para elas com muita, mas muita desconfiança. Mas aí fica a pergunta: por que essa história é tão pouco conhecida? A resposta é complicada. Para proteger as próprias comunidades de ainda mais perseguição, os primeiros historiadores judeus lá nos Estados Unidos muitas vezes não davam tanto destaque para essas lutas contra o preconceito. Existia um medo, sabe? O medo de que falar abertamente sobre o antissemitismo pudesse piorar ainda mais as coisas. E o resultado? A história dessas mulheres acabou ficando meio que nas sombras. Então, para a gente entender essa história de verdade, vamos começar explorando a pressão gigantesca que essas mulheres sofriam. O que significava ser judia num sul completamente dominado pelo protestantismo evangélico? Olha, o ambiente era de uma hostilidade que a gente mal consegue imaginar hoje. Pensa só, existiam leis em estados como a Geórgia e as Carolinas que simplesmente proibiam os judeus de ocupar cargos públicos. Na rua, no dia a dia, eles eram rotulados como assassinos de Cristo. Havia uma pressão constante para que se convertessem. E a coisa ia longe, viu? O folclore da época chegava a retratar judeus com chifres e cauda. Não era um preconceito velado, não. Era uma ameaça real, diária, em todo lugar. E aqui a gente chega num ponto que é crucial para entender tudo isso: a tal da ambiguidade racial. Pensa na hierarquia racial super rígida do Sul, onde os judeus se encaixavam. Era um lugar incerto. Eles eram, na maior parte do tempo, vistos como brancos, mas a recusa em se converter ao cristianismo os transformavam em outros. Chegou ao ponto de rolar debate pseudocientífico para decidir se eles eram realmente brancos. Essa posição, essa instabilidade, moldou absolutamente tudo na vida deles. Olha só essa citação. Ela é de uma mulher judia da Virgínia, a Rachel Mordecai Lazarus, e ela resume bem o medo, o desespero daquele tempo. Quando ela diz que não quer criar os filhos como gentios, ou seja, não judeus, ela está falando do pavor de ver a identidade judaica deles ser completamente apagada pela cultura dominante. É como se a gente olhasse por uma frechinha e visse a angústia pessoal por trás de toda essa pressão social. Mas e aqui, que a história fica ainda mais interessante, elas não eram vítimas passivas, de jeito nenhum. Agora a gente vai ver como essas mulheres resistiram e conseguiram preservar sua cultura de formas muito criativas e, olha, muito poderosas. A sinagoga era o coração da comunidade. E as mulheres? Elas eram o motor. Um exemplo incrível vem de Savannah. Lá, as mulheres da congregação Mikveh Israel organizaram a feira comunitária e conseguiram arrecadar $1.500. Gente, isso era uma fortuna para a época. E tudo isso para quê? Para garantir que a comunidade delas tivesse um rabino, um líder espiritual permanente. E longe dos olhares públicos, a casa, o lar, viram um verdadeiro santuário. E quem eram as guardiãs dessas tradições todas? As mulheres. Eram elas que insistiam em observar o Shabá, o sábado. Eram elas que mantinham as leis de alimentação kosher, mesmo quando a comida era escassa durante a Guerra Civil. Elas davam nomes hebraicos para os filhos. Até nas cartas pessoais a gente encontra frases como Baruch Hashem, que é graças a Deus, mostrando como a fé estava ali, presente em cada detalhe do dia a dia. A educação, por outro lado, era um verdadeiro campo de batalha. As escolas públicas eram totalmente dominadas pelo protestantismo. Crianças judias tinham que lidar com piadas, com pressão constante. A história da Clara Salomons é um exemplo disso. Ela foi repreendida pela professora na frente de toda a classe só por observar o sábado. Ficou tão envergonhada, tão humilhada, que mal conseguia voltar para a escola. Isso mostra o peso emocional que era ser diferente. E qual foi a solução para isso? Simples, elas criaram as próprias escolas.
A Academia Feminina Mordecai, lá na Carolina do Norte, é um exemplo fantástico. Era um refúgio. Lá, o calendário escolar era baseado nos feriados judaicos, não nos cristãos. A comida era kosher, a história judaica fazia parte do currículo. E o mais genial, elas aceitavam alunas não judias. Com isso, elas construíam pontes e combatiam o preconceito na raiz, mostrando quem eram de verdade. Agora, a gente chega na parte talvez mais sombria e, com certeza, mais complexa de toda essa história. Porque, para conseguir garantir um lugar naquela sociedade sulista, elas fizeram um pacto moralmente devastador. O fato é que, para serem aceitas como brancas, muitas famílias judias participaram com tudo da instituição da escravidão. Elas eram donas de pessoas escravizadas, elas defendiam o sistema e ajudavam a perpetuar a ideologia racista do Sul. Essa é a grande e dolorosa contradição da vida delas. Lembra da Rachel Mordecai Lazarus, aquela que tinha medo que os filhos perdessem a identidade judaica? Pois é. Agora ouve essa citação dela. É chocante. Ela usa exatamente as mesmas palavras, a mesma lógica dos donos de escravos protestantes para defender a escravidão como se fosse um sistema humano. Isso mostra o nível em que ela e tantas outras internalizaram a ideologia do Sul. Era uma questão de sobrevivência. E aqui o paradoxo fica escancarado, né? De um lado, elas estavam lutando pelos próprios direitos, exigindo liberdade de religião, combatendo estereótipos terríveis. Do outro lado, elas negavam esses mesmos direitos básicos para outras pessoas, defendendo a escravidão com base em mitos racistas. Vítimas de uma forma de opressão, elas se tornaram agentes de outra. E aí veio a Guerra Civil. E ela foi o verdadeiro ponto de ebulição, o momento em que todas essas tensões explodiram de vez. A lealdade dessas mulheres foi testada de uma forma extrema. É que, durante a guerra, o antissemitismo simplesmente explodiu, e nos dois lados. No norte, o famoso general Ulysses S. Grant chegou a emitir uma ordem, a Ordem Geral número 11, que expulsava os judeus, como classe, do território dele. E no sul, políticos confederados acusavam os judeus de serem desleais, de especularem com a guerra. Ou seja, os judeus do Sul estavam presos, exprimidos no meio, sendo vistos como suspeitos por todo mundo. E qual foi a resposta delas a tudo isso? Um patriotismo confederado fervoroso. Quase uma performance de lealdade, sabe? E era uma performance de altíssimo risco. Elas precisavam provar, sem deixar nenhuma dúvida, que eram sulistas de corpo e alma. Era o jeito de tentar proteger a si mesmas e suas famílias daquela onda de ódio que não parava de crescer. E elas não ficaram só no discurso, não. Elas foram pra ação. Arrecadaram dinheiro, costuraram uniformes, trabalharam como enfermeiras em hospitais de campanha. Algumas foram além. Viraram espiões, contrabandistas. Elas foram pra linha de frente de todos os jeitos que uma mulher daquela época podia ir. E demonstravam um fanatismo pela causa confederada que muitas vezes era até maior do que o das vizinhas protestantes. E talvez ninguém represente isso melhor do que uma mulher chamada Eugênia Phillips. Ela foi presa 2 vezes por espionagem e a sua atitude desafiadora virou lenda. Nessa citação, olha que incrível, ela compara a prisão dela pela União com a Inquisição espanhola. Ela junta as duas coisas, a identidade de judia perseguida historicamente com a sua identidade de confederada que não se curva. Ela virou um símbolo poderosíssimo para o Sul. Então, depois de tudo isso, como é que a gente pode entender essas mulheres? O legado que elas deixam é qualquer coisa menos simples. A verdade é que elas não cabem em caixinhas de heroínas ou vilãs. Elas foram, ao mesmo tempo, vítimas de um preconceito terrível, e também arquitetas da própria sobrevivência cultural. E, ao mesmo tempo, foram cúmplices de um sistema racial extremamente opressor. Elas lutaram pela própria liberdade, enquanto negavam a liberdade aos outros. No final das contas, o que fica é o seguinte: conhecer a história delas nos obriga a encarar as partes complicadas, as contradições do passado, e nos faz pensar que outras histórias como essa ainda estão por aí, escondidas, só esperando para mudar tudo que a gente acha que sabe sobre o nosso passado. E sobre quem a gente é hoje.